Bom, e diante de tudo isso, né, que a gente está vendo, que está acontecendo, dessa tragédia toda, a gente tem que falar de saúde, né, óbvio, e existe muita preocupação. Agora, as pessoas não estão muito fazendo uma relação com o problema cardiológico, né, e que eu tenho visto, inclusive, pessoas com infarto. Várias pessoas já me relataram, mãe teve um infarto, um princípio de infarto, enfim. A gente viu até um médico, né, que veio atender aqui. Que veio ajudar. Exatamente, um voluntário que também teve. Tem alguma relação, doutor Gilberto, de causas naturais, assim, de tragédias como essas, por exemplo, com o coração? Tem, Regina. Tem relatos. Em 2011 teve um grande terremoto no Japão, que praticamente dizimou uma certa região daquele país. E foi observado um aumento nas semanas subsequentes de mortes e de paradas cardíacas por causas cardiovasculares. Depois tem alguns estudos fazendo revisões de outros estudos, né, compilando resultados de outros estudos, mostrando que existe uma correlação entre desastres naturais, terremotos, enchentes como aqui, e o aumento da manifestação inicial da doença cardiovascular ou de um agravamento de uma doença já pré-existente. Então existe realmente uma correlação entre tragédias naturais e maiores problemas do coração e do cérebro também. Mas por quê? Quer dizer, isso é uma questão do estresse, da pressão que a gente sofre, da quantidade de notícias ruins e o nervosismo e a ansiedade, o que exatamente? É certamente relacionado ao estresse, né? Também se relaciona à dificuldade, eventualmente, da pessoa ter acesso a medicações de uso contínuo. Então, às vezes, a pessoa não consegue os seus remédios para pressão ou para o diabetes Nós por causa disso. Nós tivemos muitos casos agora em abrigos, né? Ainda essa semana, Sim. De pessoas que realmente foram sem os medicamentos nada. E por isso até se montou grupos, né, de farmácias, enfim, de pessoas que conseguiram levar os medicamentos, né? Inclusive a Associação Médica aqui do Rio Grande do Sul, que estava coletando todo tipo de donativo na semana passada, agora está focado única e exclusivamente em arrecadação de medicamentos para serem distribuídos nos locais, nos abrigos onde as pessoas estão. E é interessante porque a partir disso que aconteceu no Japão, que eu comentei contigo, foi gerado um score que prediz o risco da pessoa morrer por doenças cardiovasculares durante uma tragédia natural. E se a gente for olhar esse score, são importantes a idade igual ou superior a 75 anos, coisas relacionadas à catástrofe, ou seja, se a tua casa foi atingida, se o teu bairro ou comunidade foi atingido, se algum familiar morreu ou teve algum problema de saúde por causa dessa inundação e fatores clássicos cardiovasculares, pressão alta, diabetes ou doença pré-existente. Então, se esse score, que são 7 itens, acima de 4 ou mais, existe um aumento significativo do risco dessa pessoa morrer durante uma catástrofe natural por causa desse estresse todo que é gerado. Então, tu vê, coisas que são relacionadas à moradia, aos familiares, influenciam. Então, a parte emocional é muito importante. A gente sabe que situações de estresse aumentam a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial também, e tudo isso predispõe a eventos cardiovasculares, infartos, acidentes vasculares cerebrais. Pois é, eu ia perguntar isso, quer dizer, a pessoa já tem que ter, de repente, uma doença, uma propensão, alguma coisa, ou de repente ela pode não ter absolutamente nada e sofrer de qualquer forma. Pode ser a primeira manifestação. Tá? Pode agravar uma doença previamente existente ou pode ser a primeira manifestação de uma doença cardiovascular. Toda essa agitação, esse estresse que está relacionado às catástrofes. E outra coisa importante também de a gente ressaltar é que o acesso ao atendimento de urgência fica mais complicado. Porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, temos hospitais que pararam de funcionar. Os acessos dentro da cidade não estão todos liberados. Então, ainda mais tem essa dificuldade de movimentação ou de atendimento, ou de socorrer, né, que certamente pode agravar. Então, a recomendação que a gente faz é fique muito atento. Se você já tem uma doença cardiovascular em tratamento, a atenção tem que ser redobrada, não pare de tomar as medicações. Em qualquer sintoma, procure um atendimento de emergência, qualquer que seja, né, que seja mais próximo
do local onde você se encontra e, claro, tentar, na medida do possível, lidar com as questões de estresse, de ansiedade, dentro do que é possível numa situação tão E caótica. cuidar com o sintoma, né? Porque um dos casos foi de uma pessoa próxima que me contou que a mãe, por exemplo, tinha pressão baixa, não tinha pressão alta. Sim. Mediu a pressão, começou a achar que estava um pouquinho alta mesmo, começou a ficar com dor de cabeça o dia inteiro e depois começou a ficar nauseada. A pessoa disse, não, vou te levar para o hospital, porque Claro. alguma coisa pode ser. E realmente era um princípio de infarto. É. Então, o cuidado com os sintomas, coisa que a gente já tem conversado bastante assim aqui, em situações de guerra, como a gente está vivendo, a pessoa tem que ficar ainda mais atenta. Tá bom, então. Obrigada, Gilberto. E a gente, claro, né, tá dentro do possível aqui trazendo mais e mais informações sempre para vocês a respeito de tudo isso, né, que está acontecendo aqui, infelizmente, com o nosso Rio Grande do Sul.